todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 12. Olha só, gente, o objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. O detalhamento, a produção industrial e a cooperação mútua entre os países membros do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Vamos agora para o momento da nossa aula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de geografia. E vamos estudar hoje sobre o Mercosul, um importante bloco econômico, analisando suas características e desenvolvimento, além de também analisarmos e estudarmos sobre os países que fazem parte do Mercosul, como o Brasil, a Argentina, o Paraguai, também o Uruguai, né? E também iremos analisar aí os países que podem estar suspensos, como a Venezuela, e que estão querendo participar aí, né, aderindo já ao Mercosul, como a Bolívia, além de países aí que podem ser convidados futuramente, tá certo, gente? Então, a gente observa que cada país vai ter as suas características, seu desenvolvimento, sua cultura, então tudo isso acaba refletindo no modo geral desse desenvolvimento deste bloco econômico, tá certo, gente? Mercosul. O que significa Mercosul? Mercado Comum do Sul. Então, vamos lá verificar estas características. Olha só. O Mercado Comum do Sul, gente, o Mercosul, é um bloco econômico, tá bom? Então, olha só. O Mercosul é considerado um bloco econômico. Okay? E foi criado para o quê? Para promover a integração econômica, uma integração comercial e uma integração política, tá bom? Então, a gente observa a importância que se tem para o Mercosul, né? Aí, com a adesão de vários países. Agora, tudo isso entre os países membros, tá? E isso vai ser resultado aí de medidas históricas para gerar benefícios entre os países latino-americanos, até por conta, né, de a gente observar aí que vai existir diversos blocos econômicos ao redor do planeta. Então, teve-se aí a necessidade, né, de criar um bloco econômico na América Latina. No caso aí, acabou tendo aí, né, essa adesão dos países para também criar um bloco econômico na América Latina, pegando o Brasil logo de início, junto com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, né? Então, a gente observa que vários países latino-americanos começam também a observar como que esses países estavam se desenvolvendo, principalmente nas características econômicas, ok? Agora, como que era, né, a América do Sul, principalmente, antes do Mercosul? Olha só, gente, na década de 1960, a gente verifica aí que o Brasil, ele começa a ter contatos, né? Principalmente aí contatos comerciais bilaterais com os países vizinhos. O Brasil, por ser um país bastante extenso, né, começa a se desenvolver bastante, até por conta da quantidade de habitantes. Ocorre o processo, né, de colonização lá no litoral, porém, a população começa a vir para o interior do Brasil, então o Brasil ele começa a explorar mais o seu território, então o Brasil começa a ver a necessidade também de ter esses contatos, tá? Agora, também a gente vai estudar sobre os projetos, né, o que o Brasil ele vai colocar para a gente aí, né, ainda em 1960, olha só, a gente observa que os projetos principalmente ligados ao quê? À infraestrutura, e isso vem principalmente, né, em relação aí aos países vizinhos, como tendo uma parceria com a Bolívia, com o Paraguai e com o Uruguai, ok? Agora, tendo esse desenvolvimento em 1960, onde começa o Brasil a alertar,
né, esse interesse a ter essa parceria comercial com países vizinhos, principalmente relacionado a projetos de infraestrutura, até porque está ocorrendo o desenvolvimento do Brasil também, principalmente, né, na parte do litoral para o interior do Brasil, para começar a habitar, né, esses territórios, porque até então tinha-se também interesse, né, de vários países em relação ao território brasileiro também, até por conta da extensão territorial, e queria-se o quê? Riquezas. Mas em 1974, o que a gente também vai observar nesse desenvolvimento? Vai ocorrer o quê? O acordo de cooperação. E esse acordo aí de cooperação vai servir para o quê? Para a construção do gasoduto entre o Brasil e a Bolívia, tá? Então, olha só, aí nesse período de 1960, chegando até 1974, começa essa cooperação do Brasil com a Bolívia para ocorrer o quê? O fornecimento de gás natural. E a Bolívia, gente, é um dos países que mais fornecem gás natural para o Brasil, tá? Agora, isso vai fazer com que tenha-se o quê? A construção da BR-277 também, né? Já começa uma outra cooperação aí, além do Brasil com a Bolívia, também vamos ter ali a cooperação em relação ao Brasil e Paraguai com a construção da BR-277, tá? E ferrovias e rodovias ligando também o Brasil ao Uruguai. Então, a gente observa a importância nesse período de 1974, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com essa infraestrutura, principalmente ligando aí esse processo de meio de transporte, tá? Até então, a gente verifica muito somente no litoral brasileiro, porém o Brasil, ele quer ter esse contato com os países vizinhos, então começa também a ter esse interesse, né? Gasoduto ali com a Bolívia, a construção de rodovias e ferrovias também, essa ligação entre o Paraguai e o Uruguai. Neste mapa a gente pode observar melhor essa ligação aí que vai se ter, né, entre o Brasil, né, até porque é a parte litorânea. Nessa parte litorânea já está começando também esse processo de desenvolvimento cada vez maior de extração de petróleo e gás natural, tá? Além de ter este contato, né, com a Bolívia. Tudo ligado com o quê? Com o gasoduto, tá? Então, a gente também verifica a ligação com o Paraguai e com o Uruguai, além futuramente com a Argentina também. A gente vai trazer, gente, o Curumim, né, para falar também para a gente um pouco mais sobre este desenvolvimento que acaba ocorrendo em relação ao Mercosul. Prestem atenção que a gente já retorna com vocês. Oi, pessoal! O tempo todo, as pessoas formam grupos quando têm algum interesse em comum. Tipo um clube do livro, fã-clube de algum artista ou time de futebol. Ou mesmo os movimentos sociais, não é mesmo? Com os países acontece a mesma coisa. Eles se unem para conseguirem um benefício em comum, que pode ser para melhorar o comércio com outros países, ajudar na defesa e segurança dos seus territórios, ou até para promover suas culturas para outros países. E assim, as chamadas organizações internacionais regionais juntam países de um mesmo continente, mas também pode ser só de parte dele ou mesmo de diferentes continentes. Esse tipo de organização também tem a ver com os tratados internacionais multilaterais, isto é, que são assinados por governos de vários países. Tudo para ajudar a melhorar alguma coisa nos países que participam. Mas geralmente tem a ver com a economia deles. Mas afinal, como funciona o comércio internacional? Quando um país exporta bens e serviços para outro país, a empresa exportadora tem que pagar uma taxa de exportação sobre aquilo que está mandando para lá. E o contrário também acontece. O comprador do exterior tem que pagar ao seu país uma taxa de importação. Essas taxas são chamadas de tarifas alfandegárias. E é por isso que quando um produto que alguém compra de outro país, o preço dele acaba ficando maior por causa dessa taxa.
Se a pessoa comprasse o mesmo produto que tivesse sido produzido no próprio país, não teria essa taxa e ele ficaria mais barato. Muitos países colocam taxas bem altas para a importação de produtos estrangeiros com o objetivo de proteger os produtores locais da concorrência externa. O nome disso é protecionismo comercial. Já ao contrário disso, ou seja, quando essas taxas são liberadas de alguma forma e deixando os produtos mais baratos, se chama liberalização comercial. E é isso que os países do Mercosul fazem entre si. Se juntam, diminuem o valor dessas taxas ou mesmo deixam de cobrar para todo mundo comprar e vender e sair ganhando. Legal ter países que a gente pode chamar de parceiros, né? Tchau, pessoal! Então, olha só, gente. O Brasil, né, ele começa a ter essa ligação maior, principalmente com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, por conta de tentar melhorar no período ali aquele processo de infraestrutura, e vários outros países começam também a despertar esse interesse. Tá? Então, o que a gente observa? Que esses países, eles vão ter interesses comerciais, econômicos, tá? Então, a gente tem que entender que um bloco econômico, para surgir, tem que ter interesse de vários países, principalmente países próximos, né? Porque é compra e venda de mercadorias. O que aquele país ele pode ter de valor ali para vender para países, né, que pode ganhar dinheiro? Então, tudo isso começa a ser observado. Então, a partir desse momento, tem-se o quê? A intenção da formação de um bloco econômico. E aí que vai surgir o quê? A formação do Mercosul. E a formação do Mercosul, gente, vai vir através do quê? Do Tratado de Assunção, que ocorre aí no período de 1991, entre o Brasil, né, o Paraguai, o Uruguai e também a Argentina. Esses 4 países, gente, eles vão criar o Mercosul, tá? Agora, a Venezuela, ela ingressou no bloco em 2012, porém, ela foi suspensa em 2017. Tá? Mas por quê? Quando tem, né, esse interesse de criar um bloco econômico, não vai ser feito de qualquer jeito, né? Vão existir regras, vão existir leis em que esses países eles têm que seguir. No caso, quando tem esse tratado de assunção entre o Brasil, entre o Paraguai, entre a Argentina e entre o Uruguai, esses países tinham diversos acordos ali a serem realizados. E a intenção de outros países adentrar no Mercosul, assim como a Venezuela teve, ela tinha regras para ser seguidos, porém, né, mesmo tentando ali ter, né, essa conexão maior com a Venezuela, ela adentrando em 2012, porém, não seguiu ali várias regras, então ela foi suspensa em 2017. Pode ser que volte? Sim, mas aí existem várias situações para serem analisadas, ok? Então, a gente aguarda essa relação aí da Venezuela para voltar novamente, ali não estar mais suspensa, né, aí entre os países do Mercosul. Já a Bolívia, a gente vai verificar, gente, que a Bolívia tem todo um processo, né? Não é feito de qualquer jeito ali para adentrar em um bloco econômico. Ah, bora, você já pode começar hoje a ter ali a sua participação. Não, tá? É o caso da Bolívia. A Bolívia está nesse processo de adesão para também se tornar um país membro, tá? Agora, tudo isso, né, vai ocorrer durante um período e no ano de 2024 foi concluído, ainda com o processo também de assinatura. Porém, além dos países membros, né, a gente também tem que observar que um bloco econômico, ele também pode ter os países associados àquele bloco econômico. No caso do Mercosul também vai ocorrer isso. No caso, quais serão os países, né, que vão fazer parte aí como países associados no Mercosul? Teremos aí o Chile, o Peru, a Colômbia, o Equador, a Guiana e também Suriname. Pode ser que em algum período aí esses países queiram se tornar países membros e a partir disso
vai ter várias regras a ser seguidas, os acordos a serem feitos, tá bom? Então, atualmente a gente observa este desenvolvimento, tá, do Mercosul. Mas vamos também estudar sobre as características, quais serão essas principais características do Mercosul, gente. Nós vamos estudar que o Mercosul, ele tem um livre comércio, ok? Entre os países que fazem parte, considerados países membros. Então, olha só, quais serão essas características do livre comércio? Vai ocorrer o quê? A eliminação de tarifas alfandegárias e também restrições comerciais entre esses países, tá? Principalmente os países membros. Por quê? Lembrando que para um país se desenvolver, né, ele tem a sua parte econômica e não é feita de qualquer modo. Então, alguns países, eles têm ali várias restrições, dependendo ali da sua ligação, né, do acordo que se tem com diversos países ao redor do planeta. E em relação ao bloco econômico, quando tem a junção de países para formar um bloco econômico, a gente analisa aí várias características, né? Eu vou entrar naquele bloco econômico porque eu quero. Não, não é assim. Tem que analisar, né, várias situações para ocorrer o desenvolvimento do país, para ocorrer o desenvolvimento econômico, político, social. Tudo isso vai estar relacionado. E uma das características do Mercosul vai ser o livre comércio entre esses países, para ter a eliminação de tarifas alfandegárias, para melhorar essa parte econômica, né? Principalmente ali com taxas, né, que outros países possam passar para um determinado produto ali que está vendendo ou que está comprando. Então, essa situação no Mercosul vai ocorrer essa eliminação aí dessas tarifas alfandegárias e também as restrições comerciais. Mas essas características não param aí. Vamos também estudar sobre as tarifas externas comum, né? Uma tarifa externa comum que acaba surgindo também é uma das principais características do Mercosul. Então, olha só, na tarifa externa comum, gente, vai ter o quê? A adoção de uma tarifa comum, tá? Ali para produtos importados de fora do bloco. Não posso comprar ali de qualquer jeito, não, tá? Tem que conversar com os países que fazem parte ali, adotando uma tarifa, né? Para os países membros que vão fazer parte do bloco econômico. Então, tudo isso também é analisado através da tarifa externa comum, tá? Uma outra característica aí do Mercosul, gente, vai ser o quê? As políticas macroeconômicas coordenadas, tá? Então, olha só, quais serão essas características? Vai ocorrer o quê? Uma cooperação, né? Essa cooperação entre políticas, né, voltadas à parte econômica e também as políticas sociais, né, analisando também o desenvolvimento desses países, não ficando somente na parte econômica, mas também pegando o quê? A parte social. E por fim, outras características vai ser o quê? A mobilidade de pessoas, ter, né, essa facilidade de entrar, de sair de um país para o outro, dos países membros que fazem parte daquele bloco econômico, tá? Em relação ao Mercosul, nós estamos estudando. Então, vai ocorrer o quê? A facilitação aí do trânsito, né? De pessoas entre os países membros, porque a gente sabe que para sair de um país para o outro precisa de passaporte, né? Entre os países membros do Mercosul vai precisar de o quê? Do documento, o registro geral, né? O RG, já atualizado ali de 10 anos para cá, tá? Em outros países que não fazem parte dos países membros do Mercosul, você tem que apresentar o passaporte. Então, em relação a isso, também vai ter mais essa facilidade com a mobilidade ali de pessoas, tá? Agora, como é que está a situação atual do Mercosul? Gente, a situação atual do Mercosul, a gente vai verificar que ainda é considerado o principal bloco econômico da América do Sul, liderado principalmente pelo Brasil e pela Argentina. E no ano de 2017, a China, ela expressou interesse em negociar um tratado de livre comércio, né, com o Uruguai, ou até mesmo diretamente com o
bloco econômico de um modo geral. Porque se nós formos analisar aí, né, todos esses países que fazem parte do Mercosul, no caso, o Brasil principalmente por conta da quantidade de habitantes que se tem, né, a Argentina, em relação aos recursos naturais, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, né? Imagine até mesmo a Venezuela, se não estivesse suspenso, o desenvolvimento maior ainda desses países que fazem parte do Mercosul. Então, a China, ela tem esse interesse. E a China, gente, é uma das principais potências mundiais atualmente. Então, tem esse interesse principalmente para o quê? Para pegar matéria-prima. Em 2017, teve essa conversa que dá aí a continuidade desses países, tá bom? Vamos continuar aí com a nossa aula analisando também que vai ter um acordo também entre o Mercosul e a União Europeia. Então, olha só, vai estar na verdade está em negociação aí desde 1999, ok? E avançou em 2019, aí depois de um período, né? Mas segue em processo de ratificação pelos dois blocos. Por quê? Pode ser que o acordo entre um e outro não esteja aí adequado, por exemplo, para os países que fazem parte do Mercosul. Então, tudo isso nós temos que analisar essas situações, tá? Entre os blocos, né? Entre os países que fazem parte deste bloco, ok? Então, tanto a parte da China, né? Países europeus, nós iremos observar que sempre tem que estar em negociação, porque são acordos comerciais, são acordos econômicos que acabam refletindo para todo mundo, a população de um modo geral, ok? Então, a gente observa, gente, que o Mercosul, ele vai ser muito importante, né, para todos os países que fazem parte, tá? Tanto na parte econômica, na parte social, na parte comercial. E a gente vai analisar agora, né, um link, né, que mostra o site do Mercosul, o site oficial do Mercosul, que é muito importante vocês analisarem também, porque coloca para a gente várias situações, mostrando aí o que é o Mercosul, né, que é um processo aí de integração regional, conformado ali inicialmente pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, a qual recentemente incorporam-se a Venezuela e a Bolívia. Tá? Além de mostrar vídeos importantes também para gente, mostrando os países que fazem parte aí do Mercosul, mapa, né, sendo mostrado também. E também a gente pode observar que desde lá dos seus inícios do Mercosul, ele começa essa integração aí para ter os princípios de democracia e desenvolvimento econômico entre os países. Mostra também para a gente o quê? A ordem cronológica, né? Como que ocorreu todo esse desenvolvimento da assinatura do Tratado de Assunção, em 1994, a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, né? Além de outras situações aí de 1998, o Protocolo de Ushuaia. São vários protocolos, são vários acordos que acabam surgindo e tendo que assinar, né? A declaração do Mercosul como zona de paz e livre de armas de destruição em massa. Então, realmente não é só a parte econômica, já pega também a parte social, né? Mostrando aí a ordem cronológica 2002 com o Protocolo de Olivos, com umas soluções de controvérsias, que é importante vocês analisarem, observarem e estudarem também. Então, são várias informações importantes que vocês podem estar aí buscando, né, no próprio site do Mercosul, mostrando os principais produtos que são vendidos, né, como a soja, automóveis, energia elétrica principalmente, veículos para transporte de pessoas, o trigo também. Então, é muito importante também nós observarmos aí todo esse site do Mercosul, tá bom? Agora, vamos também estudar, gente, como é que ocorre o desenvolvimento comercial desses países. O Brasil, como é que está aí o comércio com os países do Mercosul no período de 1997 a 2017. Olha só, o Brasil, gente, a gente vai observar aí que vai ter
os meios de exportação e de importação, tá bom? A exportação vai estar em azul, a gente observa que vai ocorrer em 1997 em torno de 10 bilhões de dólares, né? Tem ali uma leve subida e desce em 2002, sobe bastante novamente ali no período de 2008, desce em 2009, subindo novamente ali no ano de 2011, que vai ser um marco, né, da exportação entre os países do Mercosul, do Brasil, né, em relação aos países do Mercosul. Tem uma leve queda em 2012, sobe novamente em 2013, desce até 2016 e em 2017 tem uma leve subida. Então, a gente observa o quê? Os produtos vendidos do Brasil para esses países, tá? E a gente observa, gente, que a exportação, né, em todos esses fatores vai ser maior que a importação. Isso é muito importante. Olha só, observem aqui essa diferença, né? Então, a importação, ela acaba sendo menor que a exportação do Brasil em relação aos países que fazem parte do Mercosul. Isso é bom ou é ruim para o Brasil? É ótimo, porque está mostrando que o Brasil está vendendo mais e comprando menos produtos, realmente ali somente quando necessário, tá? Mas quais serão as principais exportações, né? Quais são os principais produtos que o Brasil vende para os países que fazem parte do Mercosul? Olha só, teremos aí os automóveis de passageiros com 22%, tá? Os veículos de carga com 8,8%, óleos brutos de petróleo principalmente com 3,4% e outras exportações, né? Como tratores, adubos, pegando muito a parte também da agropecuária, né? Além das indústrias, as autopeças, né? Plásticos e entre outros. Mas também teremos aí as principais importações brasileiras, como quem? O veículo de carga, né, que acaba comprando bastante de outros países que fazem parte do Mercosul, os automóveis também de passageiros e trigo em grãos, tá? Então, tem realmente também essa conexão. O Brasil não tem só que vender, mas também tem que comprar dos países que fazem parte, porque essa é a intenção, né, de se ter um bloco econômico em determinado lugar, tá bom? Agora, vai existir uma área, gente, que também acaba integrando esses países e ajudando na locomoção, principalmente em relação ao Brasil, que vai ser o corredor bioceânico, tá? O corredor bioceânico vai ter cerca aí de 4 mil quilômetros de rodovias, que integra a América do Sul, ligando Santos, tá, que está localizado no Brasil, aos portos de Arica e Iquique, no Chile, tá? Cruza São Paulo, Mato Grosso do Sul e pega os Andes e acaba facilitando o acesso da Bolívia ao mar, tá? Mas além disso, a gente vai observar que esse corredor bioceânico, ele facilita também o quê? O escoamento das produções brasileiras para o Oceano Pacífico. Lembrando que o Brasil ele só é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, esse corredor acaba realmente ajudando o Brasil a exportar seus produtos, principalmente para os países asiáticos, através do Oceano Pacífico. Isso acaba o quê? Fortalecendo exportações para a Ásia, tá? Inaugurado em 2013, ainda precisa de ajustes, principalmente nos preços de frete e regras de trânsito, tá? Tudo isso ligado ao desenvolvimento tanto do Brasil, que passa pelo Paraguai, que pega a Argentina, que chega até o Chile, tá bom? Então, através disso, a gente pode observar no mapa todo esse processo aí do corredor biooceânico, tá bom? Então, aqui a gente vai analisar, né, que pode também chegar principalmente aqui em São Paulo, no Porto de Santos, tá? Que já acaba sendo a ligação principal, tá? Mas essa ligação, gente, que vai do Paranaguá, que vai chegando até Antofagasta, no Chile, chegando aí, tendo, na verdade, né, do Oceano
Atlântico para o Oceano Pacífico e do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, ajudando nessa conexão, nessa ligação. Tá certo, gente? E aí a gente estuda essas características do mercado comum do Sul, Mercosul, através do desenvolvimento econômico, principalmente entre esses países, considerados países membros, tá bom, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.